As funções ocupam uma posição muito importante no estudo da matemática. É um instrumento matemático muito importante. Não só, lógico, dentro da matemática e das ciências exatas, algumas ciências como, por exemplo, a física, a química, mas também em outras áreas, em áreas inclusive que a gente nem imagina que elas sejam utilizadas. Mas são, até porque elas têm uma força muito grande devido ao fato da estatística dispor de certas técnicas que permitem, a partir de conjuntos de dados, obter funções matemáticas que relacionam na prática, na realidade, variáveis. Variáveis como, por exemplo, o custo de produção, que seria um Y, em relação a uma quantidade produzida X, a receita, o valor recebido em razão ou em função da quantidade X produzida, e daí se fala em lucro, demanda e preço, e tantas outras situações. São inúmeras as aplicações em diversas áreas, e algumas relações que são bastante importantes. Então é preciso entender as funções, saber lidar com essas funções, compreender algumas definições, e o que a gente vai estar vendo agora é exatamente o que é uma função composta a partir de uma aplicação, de uma situação mais prática, e também função inversa. Para que você obtém a inversa de uma função? Ok? Então vamos começar falando de função composta, nossa primeira situação aqui. A quantidade de reparos f, então já estou dando um nome para essa minha variável, que é a quantidade de reparos, realizados por uma empresa de serviços é dada por f de x igual a 2x. Essa é a quantidade de reparos num dado período, em que x é a quantidade de horas trabalhadas. Pela quantidade de horas trabalhadas, você tem a quantidade de reparos. Ok. O lucro G dessa empresa é dado em função da quantidade de reparos F, e é dado, também é uma função. Nós temos aí uma F de X, uma F que depende de X, ou seja, uma quantidade de reparos que depende da quantidade de horas que a empresa consegue fazer esse tanto de reparos a partir da quantidade de horas trabalhadas, mas também essa quantidade de reparos vai definir o lucro da empresa, que é uma outra variável, que aqui a gente está chamando de variável G. Então, o lucro G é dado em função da quantidade de reparos por 9F menos 4. Ok? Bom, o que eu quero aí é saber o lucro dessa empresa, não numericamente, até porque para saber esse lucro eu precisaria saber a quantidade de horas que foram trabalhadas, e para determinar o número de reparos, para determinar o lucro. Mas o que eu quero é determinar o lucro dessa empresa em função da quantidade de horas trabalhadas, ou seja, obter uma terceira função, que é uma função composta. É aí que entra a ideia da função composta, que vai ser g em função de x e não g em função de f. E isso não é difícil, porque nós temos uma função g que depende de f e f que, por sua vez, depende de x. Ou seja, uma f de x que é 2x e uma g de f que é 9f menos 4. O que você tem que fazer para escrever g em função de f? É substituir a f por 2x. Então, o que a gente vai determinar aí é a g composta f. Muita gente fala que é a GOF. É a g da f de x. Ok? Então, no lugar, você pega lá a função g, que é 9f menos 4. 9f de x. No lugar da f, você coloca a função que a define, ou a expressão que a define, que é 2x. Fica 9 vezes a f de x menos 4. Bom, mas a f de x é 2x. Então fica 9 que multiplica 2x menos 4. 9 multiplicado por 2x dá 18x. Portanto, a função g de x é igual a 18x menos 4. Essa é uma função composta. Exatamente quando você tem uma função g que depende de f e a f que depende de x. E você quer fazer a transição direta de g para x, de g em função de x. Então, se quer saber o lucro dessa empresa, jogue a quantidade x de horas trabalhadas. Você não precisa saber necessariamente a quantidade de reparos. Ok? Então, essa é a primeira situação, aquela que envolve a função composta, um exemplo de função composta. E as funções inversas? O que eu considero como uma função inversa? Bom, eu posso dar uma função y em relação a x,
Mas, e geralmente a gente expressa, né, a gente deixa o y de forma explícita, o y isolado, né, y é uma função explícita de x. O y está isolado e depende do x. A expressão que define y tem o x ali no meio. Tipo, y é igual a 5x mais 1. Tá? Legal. Agora, em algumas situações, eu quero, torna-se mais útil, mais eficiente na prática, eu expressar o x em função do y e inverter. O x, que é variável independente, que você atribui o valor que você quer e calcula o y a partir daí, variável dependente y, né? Muitas vezes ele acaba assumindo o papel de uma variável dependente e o y de variável independente. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, na prática, a gente vai ver uma situação em que eu tenho a quantidade demandada de um produto, a procura, a quantidade que determina, né, que representa o quanto que o mercado deseja consumir daquele produto em relação a um preço. Então, essa quantidade demandada seria, por exemplo, um Y, né, que depende do X preço. Tá? Mas em algumas situações você quer justamente definir o que, olha, de acordo com a demanda, eu quero definir o preço, aí você inverte. Escreve o preço em função da demanda ou da quantidade demandada. Escreve o X em função do Y. Tá? Você inverteu a função. Tá? Você obteve, na verdade, uma função inversa. Ok? E como determinar essa função inversa? Vamos lá. Vamos ver. A quantidade demandada Y de um produto é dada em função do seu preço X por essa expressão aqui. Então, peguei um exemplo para que nós possamos trabalhar. Y é igual a 40 menos 2x. Você quer saber, na prática, isso daí, inclusive, se utiliza processos estatísticos para obter essa função, a partir de dados reais, tá? Mas o que nos interessa aqui é usar essa função para analisar a relação, né? Preço e quantidade demandada. Tá? Y é igual a 40 menos 2x. Ok. O que eu quero fazer aí? Expressar x em função do y. Isso, inclusive, é útil na prática porque, em muitas situações, essa função vai ser utilizada para determinar outra função que a gente chama de receita, que vai ajudar a determinar lucro junto com custo. É uma coisa muito interessante aí na área econômica que você faz na gestão de diversas empresas. E há necessidade dessa inversão aí porque demanda e preço, né, são as duas variáveis, elas interferem na receita da empresa. E aí você precisa fazer uma substituição da variável P, do preço, né, no caso X, eu estou usando o X. Tá? E aí você precisa isolar esse preço, precisa isolar esse X. E é o que a gente vai estar fazendo aqui. Como isolar? É um simples trabalho algébrico, né? Muito simples mesmo. Para quem sabe resolver uma equação, não vai ter dificuldade em fazer esse tipo de processo aqui. Y é igual a 40 menos 2x. Ok, o que eu quero é isolar x. Tá? Então eu vou ter 2x, somando 2x dos dois lados, eu vou ter 2x, né, de um lado, do outro some, e depois subtraindo o y dos dois lados, some o y à esquerda, aparece menos y. Ainda não está totalmente isolado. Dividindo os dois lados por 2, né, do lado esquerdo eu vou ter x, e do lado direito 40 menos y sobre 2. Obtive a função inversa. Se quiser parar por aí, está obtida. Né? Escrevi x em função do y. O x está isolado à esquerda. Agora, nessa situação, como você tem uma soma no numerador da fração, né, você pode desmembrar em duas frações. Então, você pode fazer 40 sobre 2 menos y sobre 2. Dá uma melhoradinha na representação aí. Né? Já que você vai usar essa expressão para a resolução de um problema, quanto mais simples estiver a expressão, melhor. 40 divide por 2 dá 20. 1y, né, ou menos 1y, não tem 1 lá, né, mas é 1, tá? Menos 1y, dividido por 2 é menos meio, fica menos meio y, está aí. Essa é a função inversa, portanto, da função y igual a 40 menos 2x. A inversa fica sendo x igual a 20 menos meio y.